Então, assim, o que é o psicodrama junguiano, né? Existem aproximações e divergências entre a teoria e o método junguiano e o método moreniano do psicodrama. Mas existem muito mais similaridades e coisas que ambos concordam do que diferenças. Então, assim, as pessoas que trabalham com psicodrama junguiano sabem que é um diálogo criativo que enriquece muito o nosso olhar, tanto para a gente quanto para o nosso cliente, né? Então, era como eu estava dizendo para vocês, assim, algumas obras que são importantíssimas, que vão meio que fazendo o escopo, vão meio que fazendo esse esboço mesmo do que é o psicodrama no Brasil, né? Porque na Itália já está mais desenvolvido, né? Em Portugal, a gente tem também uma grande produção do psicodrama junguiano na Argentina, né? Mas no Brasil, quando a gente pega o Brasil, a gente vê esses três livros, né? Esse Magia, Mito e Psicodrama, onde o psicodramatista é visto como um mago, né? Aquele que cria no ritual psicoterápico, que não deixa de ser um ritual, né? Porque tem um horário para começar, tem o que é esperado da terapia, o aquecimento, o rapó, o que deve ser trabalhado, é uma espécie de ritual. E ele vem fazendo essa arqueologia, essa antropologia do ser humano, pensando assim, no ser humano desde tempos primeiros, em como o ser humano fazia rituais, por exemplo, rituais de caça, através de danças. Ou seja, ele vai dizendo que o ser humano sempre usou a ação dramática para lidar com coisas que eram adversas, que lhe davam medo, né? Então, assim, eu vou caçar, um animal que pode me ferir, me matar. Então, cria-se rituais para dançar, para simbolizar isso, para que meio eu me prepare, para eu me preparar para isso, né? Então ele vai fazendo essa história do ser humano e vai falando da importância do ritual e dos símbolos na resolução dos problemas mesmo da humanidade, né? Então ele vai falando dessa transição, dessa consciência mágica para essa consciência mítica, né? Que os mitos vieram meio que para fazer uma elaboração das problemáticas do ser humano e de como a ação dramática entra também aí no bojo disso, tendo um papel importantíssimo, né? A gente tem, como eu disse, a Corinta Maciel, que desenvolveu um mitodrama, né? Que ela usa os mitos, mais os mitos gregos, mas que nós também podemos usar os africanos ou a mitologia comparada, né? Porque quem trabalha com mitologia comparada vai ver que vários elementos, porque são arquetípicos, né? São, são divindades e são contos muito similares, né? Como, por exemplo, Oxum é muito parecida arquetipicamente com Afrodite, né? É, e aí a gente vai tendo esses contos de origem, esses contos de culturas diferentes que falam sobre questões muito humanas, sobre dilemas e conflitos que até hoje, por exemplo, hoje se falam de relações poliamorosas, né? Mas se você pega é, Xangô, Inhaçã, Oxum e Ová, a gente vê ali uma relação poliamorosa, que já se falava desde a antiguidade, né, através do mito, do conto. Então, ela vai dizer nesse livro como os mitos universais refletem as jornadas pessoais, coletivas, ajudando as pessoas a enxergar os aspectos de si mesmas e de suas vivências, né? Assim, os mitos funcionam como uma espécie de espelho de questões internas e inconscientes
que podem ser trabalhadas de maneira terapêutica. E ela vem falando tanto como isso acontece, como isso pode ser instrumentalizado e utilizado como método na psicoterapia. Ah, perfeito. E aí a gente tem esse outro livro que eu mostrei para vocês, de 2002, né, que busca, assim, aproximar e fazer os contrastes, né? E ela percebe que ambos buscam transcender o racionalismo e as dicotomias cartesianas, né? Ambos autores veem o ser humano além das dicotomias, né? Um ser humano em devir, né? E via um ser humano como um ser cósmico, integrado ao mundo, projetado, né? Para sua criação e recriação da sua própria jornada. Então, assim, ó, o Moreno, né? Olha que interessante como há aproximações dos dois. O Moreno, ele defendia a existência de uma centelha divina, responsável pelo potencial espontâneo e criativo do ser humano. Então, Moreno era judeu, e vinha de uma tradição racídica, né, do racidismo. E ele via o ser humano, ele acreditava que todo ser humano tinha uma espécie de Deus em potencial, porque o ser humano é capaz de mudar a sua história, de recriar a sua história, de usar a espontaneidade e a criatividade para criar todo o seu entorno, a sua jornada, o ser humano é o único artista que o único artista que ele não é só, ele não segue o fluxo, né? Porque ele é autor e ele desempenha também a própria jornada, mas ele também é autor dela, ele também cria, né? E aí a gente tem também o Jung, que defendia que havia um fundo criador interior do ser humano, que nada mais era do que o self, que é esse arquétipo da totalidade. O self é o centro, né, do nosso ser, e é ele que vai regular, não é o ego, é o self que vai regular tudo o que nós somos, o que nós para nós nos tornarmos quem nós somos de verdade no processo de individuação, é o self que vai regular, né? Então, essa força também motora, né, que vai regular a existência do ser humano. Então, a gente vê uma certa aproximação das ideias deles, né? E aí ambos, quando a gente pega a história de vida de ambos, tanto Jung quanto Moreno tiveram nas suas vidas e infâncias trajetórias muito ligadas e atravessadas pelo espiritual, né? O, 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 a mãe do Jung, é muito interessante, a mãe do Jung meio que ele achava que ela tinha duas personalidades, e via ela como, em alguns momentos, como uma pessoa ancestral, que era dotada de uma espécie de visão, né, espiritual. E a mãe do Moreno também era essa pessoa, né? Então, assim, ambos leram autores muito ligados ao misticismo, muito ligados à filosofia alemã, existencialista, é, e, e, então eles são carregados desse misticismo que não os tornam autores esotéricos, que muitos, tanto Jung quanto Moreno, acho que mais Jung, infelizmente, às vezes são mal compreendidos e vistos como esotéricos, como, mas assim nunca foram, né? Ambos foram pesquisaram coisas incomuns, né? O Jung vai pesquisar muitas coisas culturais, né? Os fenômenos da, da incorporação, da mediunidade, muitas coisas que eram vistas com maus olhos, mas ele sempre
ele e Moreno também sempre foram psicólogos, psiquiatras, que estavam pesquisando o ponto de vista psicológico daqueles fenômenos que estavam acontecendo, né? Então, assim, eles têm diferentes estilos e foram para diferentes direções. Por exemplo, o Jung nunca trabalhou com grupo, mas ele também não desconsiderou a importância. Ele só disse que, eu acho que é importante, mas assim, não é o que me motiva, não é o que me traz deleite na psicologia, né? Já Moreno privilegiava o grupo, né? Mas ambos os autores, eles têm uma aproximação da espiritualidade, mas na espiritualidade mais no sentido amplo, né? Essa transcendência do ser, né? Não ligada à religião. Também se aproximaram muito da arte. Por exemplo, o Jung foi por caminhos, né, como a pintura, a imaginação ativa. Já Moreno era um apaixonado pelo teatro, pela arte cênica, pelo audiovisual, né? Então, também desenvolveu, né, o psicodrama, o teatro espontâneo e terapêutico. Então, ambos, cada um no seu campo, foram trilhando os caminhos que congregavam espiritualidade, arte e ciência. É tanto que muitos vão categorizar o psicodrama como uma. Ele está entre esses três terrenos, né? Da arte, da ciência, que não deixa de ser arte, mas que também contempla essa espiritualidade. Ambos também criticavam esse homem massificado, esse homem da conserva cultural, como diz o Moreno, né? Eles criticavam os movimentos sociais que oprimiam a criatividade. Então, eles sempre souberam que o discurso racional ia até a página 3, mas que para a gente se aprofundar, se encontrar, perceber muitas coisas, que não bastava o discurso racional, né? Então, eles privilegiam a criatividade, a imaginação, como formas de manifestação do inconsciente, né? Do inconsciente pessoal e coletivo. Moreno não fala do inconsciente, mas Moreno fala do co-inconsciente. Enquanto Jung trabalhou com o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, o Moreno estava preocupado com as relações, o que acontecia entre os sujeitos, né? E isso amplifica a nossa noção, porque o Jung também não estudou essas noções de co-inconsciente entre esposos, por exemplo, entre o marido e a mulher. Mas Moreno, sim. Moreno estudou esse fenômeno, né? Tá, por que que quando eu falo uma coisa, a outra pessoa responde o que eu ia falar ou a gente fala as coisas ao mesmo tempo? Tanto Jung, né, tem explicação para isso, quanto Moreno também tem explicação mais ampla. E ambos podem, a gente se complementa no entendimento disso. Então, como eu disse, tem complementos e divergências, né? Um foi para o aspecto individual, outro para o grupal. O Jung desenvolveu mais assim, sua teoria a partir do inconsciente, já que começou com Freud, mas depois seguiu o caminho dele. E o Moreno desenvolveu os conceitos do co-consciente, co-inconsciente. Ambos podem ser considerados, né, autores também do método fenomenológico existencial e construtivistas, né, que a Cibele até coloca nesse livro. Ou seja, eles entendem o ser humano em um processo de devir, o ser humano que co-constrói a sua história e que é situado historicamente, socialmente, né? Então, assim, ó, os contos, os mitos, as fábulas, as expressões simbólicas e artistas une esses autores, né? E assim,
quase ninguém sabe, mas Moreno, Moreno, ele gostava de, quando mais novo, ele tem várias passagens importantes, né? Quando ele era criança, Moreno brincava de ser Deus, né? E ele relata isso. Ele teve uma vez que os pais dele saíram, ele juntou os amigos no sótão que ele tinha, e ele, vamos brincar de criar. Ele era muito criativo. E aí ele disse assim, mas vamos brincar de quê? Aí ele disse, vamos brincar de céu. E no caso eu vou ser Deus, né? E aí ele foi convencer os amigos aí era amontoando várias cadeiras e ele subiu e ficou lá no topo. E os amigos eram os anjos, né? E aí, em dado momento, o amigo dele disse assim: Ah, Moreno, se tu é Deus, então voa. E ele, como tinha uma realidade psicodramática muito grande, ainda mais na infância, tentou voar mesmo, porque ele estava imerso nessa realidade imaginária, né, imaginativa. E ele cai e quebra o braço. E aí ele diz assim: essa brincadeira que eu fiz já era uma espécie de semente do psicodrama entre o Deus e o homem que se dá conta da sua fragilidade, né? Então, assim, tanto Moreno quanto Jung também, que era atormentado pelas visões, né, que ele tinha e por todos os sonhos que eram muito fortes e que depois ele foi percebendo o significado, interpretando todos aqueles sonhos e todas aquelas imagens que chegavam. Então, assim, ambos são autores que foram inundados pelo seu caráter simbólico, pelo seu caráter de entrar num universo mítico, inconsciente, e trazer de lá as maiores contribuições deles para a obra deles, né? Então, assim, na biografia do Moreno, quando ele era mais novo, ele gostava de ir nos jardins de Viena, né? E aí eu trouxe esse trecho que eu acho que ilustra um pouco desse Moreno que sonha, né? Então ele disse assim, ele ia e dizia assim, ó, meu passatempo favorito era sentar-me ao pé de uma grande árvore nos jardins de Viena e deixar que as crianças viessem ouvir contos de fada. A parte mais importante da história é que eu estava sentado ao pé de uma árvore, como um ser saído de um conto de fadas, e que as crianças tivessem sido arrastadas a mim por uma flauta mágica e sido removidas corporalmente do seu ambiente insípido para o mundo das fadas. Não era tanto o que lhes contava, mas o ato, a atmosfera de mistério, de paradoxo, o irreal virando real. Né? Isso ele relata a vida dele em 1953. Então, assim, a gente já está finalizando. Então, assim, qual é a tarefa do psicoterapeuta que quer trabalhar com psicodrama junguiano, né? Primeiro, a observação e o manejo da emergência dos conteúdos em imagens psíquicas e arquetípicas, né? A partir do sonho, da dramatização, da expressão simbólica e artística que vão surgindo ao decorrer do trabalho psicoterápico. Então, o psicoterapeuta que trabalha com psicodrama junguiano, ele não é tão guiado a essa coisa tão objetificada como são, por exemplo, as terapias cognitivo-comportamentais, que também são super importantes. O trabalho do psicodrama junguiano é criar um ambiente, aquecer esse cliente para deixar emergir nele os conflitos, as expressões simbólicas, arquetípicas que vão surgindo e oferecer
um referencial e uma metodologia que amplifique essa consciência sobre isso, trazendo a possibilidade desse sujeito criar a partir disso, dar novos desfechos para a sua vida, para seus dilemas, para os seus conflitos, né? Então, assim, o uso da imaginação ativa, que foi desenvolvida pelo Jung, né? E da ação dramática, desenvolvida pelo Moreno, para despertar esse potencial criador e simbólico, né? Privilegia o trabalho com símbolos e arquétipos através da amplificação dramática e da amplificação dos mitos. Então, às vezes, o que o cliente está trazendo, ele acha que é um dilema específico dele, mas que já existem muitas histórias imortais, né? Através dos mitos, das fábulas, dos contos antigos, que tem muito a ver com esse conflito que ele está vivenciando, né? Então, assim, através dessa amplificação do uso de recursos, onde ele muitas vezes se coloca também no lugar, né? Por exemplo, no psicodrama, ele pode falar com ele mesmo. Por exemplo, quando a gente fala dos conceitos de luz e sombra, a gente pode fazer uma inversão de papéis, onde esse cliente vai dar voz a essa sombra. Ele vai interagir com as coisas que são negadas nele, as coisas que ele tem vergonha em si mesmo, mas que numa ação dramática ele também pode ser. E luz e sombra conversam, dialogam, e ambas entendem a importância de cada uma, né? Então, incluem também recursos criativos, como a dança, o desenho, cartas projetivas. Eu já vi, inclusive, existem várias cartas projetivas incríveis, que ajudam com sonhos, né, e tudo. Mas, às vezes, também até, eu já vi um profissional fazendo um curso sobre baralho, né, tarô, porque aqueles símbolos que estão ali, talvez, assim, por exemplo, você não vai levar um baralho cigano para trabalhar com uma pessoa que é evangélica, que não tolera, que seria o caos para ela isso. Mas se é uma pessoa de uma cultura, né, de uma religiosidade matriz afro, uma pessoa mais espiritualizada, que gosta desse tipo de material, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela adora tarô, quase toda semana ela vai para o tarô. E aí eu trouxe o tarô e fui trazendo para fazer um trabalho não de jogar carta, de colocar tarô, mas um trabalho simbólico, né? Para que ela organizasse as cartas com os símbolos que estavam ali mais presentes no dilema, nos dilemas que ela estava trazendo para a sessão, as coisas que ela estava vivenciando no hoje, né? Então, assim, muitos recursos podem ser utilizados, né? Como o sand play, que é uma caixa de areia, que eu vou mostrar ela aqui. E a Soul né, que é uma colagem da alma, para acessar imagens, né, do co-inconsciente, do inconsciente pessoal e coletivo, né? Então, assim, o psicodrama junguiano, ele trabalha com a realização simbólica, na verdade. Não é trabalhar apenas através do discurso, mas também através de uma recriação, de uma ação dramática, né? Do cliente incluir mais o corpo dele, o movimento, né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão e aí o cliente estava dizendo que o corpo dele de hoje, que agora ele tem melhores condições de vida, mas quando ele era menor, ele tinha muita ele era muito pobre, né? Então ele dizia assim, o meu corpo de antes aguentava muito firme, porque era muito precária a minha vida. Hoje o meu corpo já não aguenta, mas eu fico o tempo todo fazendo muito exercício e tudo, porque eu tenho muito medo de voltar a ter uma vida miserável, né? E aí eu fui pedindo para ele, olha, pois represente aí na sua mão como era esse corpo. E ele é muito racional, ele é muito racional, racional.
Aí eu digo, represente na sua mão como era o seu corpo quando ele tinha o vigor físico que você tinha. Ele representou assim, né? Aí eu digo, e represente como eram as adversidades da sua vida na outra mão e como é que elas interagiam. Aí ele foi falar, eu digo, não, só sinta. Depois a gente faz um processamento e pensa. Mas primeiro sinta como era. E aí depois ele foi fazendo, né? Como é o corpo dele agora, qual a dificuldade. Mas quando ele foi concretizando na mão, na expressão, no físico, foi muito mais forte para ele, porque isso trouxe vários insights para ele, né? Então, essas técnicas e recursos permitem a emergência no manejo clínico de mitos pessoais, familiares, porque às vezes a gente tem um mito para a gente, né? Mas às vezes a gente tem um mito que é familiar. A nossa família toda, por exemplo, a minha família, vou dar um exemplo meu. Minha família toda acha que relacionamentos têm um prazo de validade, que logo eles fracassam. Mas isso é um mito familiar, né? Então, assim, tudo isso se manifesta na terapia, né? Os conteúdos ancestrais, arquetípicos, os aspectos da sombra, pessoal, relacional e coletivo. Quando a gente junta Moreno e Jung, a gente pensa mais ampliado, porque assim, a sombra não é só a sombra pessoal, porque como Moreno também trabalhava as relações, assim, como é que essa sombra se manifesta nos relacionamentos, né? Eu tenho um padrão, assim, com, com relacionamentos que tem uma sombra ali que sempre se repete, né? Então, assim, a gente amplia, né? A persona, dos complexos. Então, o protagonista no processo do psicodrama junguiano, ele retira suas máscaras na ação psicodramática. Ele desveste a sua persona e reconhece suas sombras, né? Então, por exemplo, o trabalho com máscaras também é possível no psicodrama, né? Fisicamente, assim, a gente pode pedir para o cliente desenhar ou produzir sua própria a máscara que ele usa para a vida, as redes sociais, né? E como seria se tirasse essa máscara, né? Quando a gente vai para o concreto e traz essa questão do simbólico também é muito forte. E a gente tem alguns recursos são alguns que eu gosto muito, que é o sand play, que é a caixa de areia junguiana, só que adaptada, né? O sand play, ele é uma caixa de areia que utiliza miniaturas simbólicas, né? Então, assim, você pede para o cliente que nada mais é que o palco psicodramático, né? Você pode, por exemplo, pedir para o cliente, falar assim, olha, utilizando esses ícones, esses bonecos, essas miniaturas que tem aqui, organiza aqui na caixa de areia como é que está a sua vida hoje, né? E aí ele é levado ao campo simbólico, que ele pode colocar, né, a princesa na masmorra, e aí dá uma outra dimensão para ele olhar para aquela situação, né? Não só isso, porque isso não é estático, não é uma fotografia. A gente pode pedir para ele se colocar, olha, e se você for, tenta ser conta uma história, né? Conta aqui essa história. O que é que essa história dá? Qual é o nome dessa história? Tudo isso vai trazendo significado para a sessão, né? Qual é o nome dessa história? Conta essa história. Qual é a narrativa que está acontecendo aqui, né? Tá, e agora? Fala aqui, sendo essa princesa, o que que ela está sentindo? Seja ela um pouquinho aqui, dá voz a ela, né? E ela vai entrando no conto, vai personificando esse dilema todo que acontece, né? A gente pode, inclusive, no final, pedir para ele, agora organiza como você acha que deveria ser? Como você gostaria que fosse? Né? E aí tem um desfecho, né? Porque aí o cliente também tem a possibilidade de reorganizar os elementos da sua vida, tanto física quanto
íntima, interior, de acordo com aquilo que é um desejo, que é uma prospecção para ele, né? Essas duas figuras, aí a gente tem a Sul Collage, né? Essas duas figuras da esquerda são figuras feitas pelo Jung, né? Que estão no livro vermelho do Jung, que é onde ele pega muitas das visões e dos sonhos dele e ele passa para o papel através de ilustração, né? Esse livro ele era tão valioso que durante um tempo ele teve trancafiado no banco As histórias do Moreno do Jung são interessantes, porque parece assim, eles são próprios mitos, né? Esse livro dele ficou, ficou trancafiado num banco da Suíça durante muitos anos. Só depois é que tiveram a liberação da família e tudo, para fazer algumas cópias e tudo. E hoje também tem essa ferramenta que é trabalhar a colagem, né? Trabalhar esses dilemas, trabalhar a situação existencial do cliente através de uma colagem que é feita para falar simbolicamente sobre isso e para ser explorado, né? E aí a gente vai ter, né, o primeiro evento, que vocês são meus convidados e queria muito que vocês participassem. Os eventos que acontecem, por exemplo, se eu promovo um evento, vocês que fazem parte do núcleo também podem participar do evento gratuitamente, que é para vocês aprenderem também com aquilo que eu estou estudando, né? E a gente compartilha conhecimento entre o núcleo. Assim como, por exemplo, o Paulo ou algum de vocês quer estar estudando com mais interesse uma certa coisa que eu não estudo tanto, mas que tem uma conexão com o psicodrama junguiano, também a gente pode aprender com ele, né? Então, essa vai ser a aula, né? Que vai ser um dia antes do meu aniversário, tem tudo a ver comigo, no mês de Oxóssi, de abrimento de caminho, né? De fartura. Eu vou estar trabalhando os conceitos da psicologia junguiana, como inconsciente coletivo, arquétipos e complexos, basicamente, não vai dar para, assim, são noções, né, e de como eles influenciam o nosso comportamento e as nossas emoções, as noções do mitodrama, que foi elaborado pela Corinta Maciel, que é uma abordagem terapêutica que articula psicologia analítica e psicodrama, e mitologia, a mitologia africana, eu vou apresentar os principais orixás, algumas das suas histórias, dos seus símbolos, dos seus distintivos, né? Entendendo como essa sabedoria ancestral ajuda como referencial no nosso trabalho enquanto terapeutas, né? E da personificação arquetípica, como muitas vezes coisas que são arquetípicas, né? A gente vive dilemas e conflitos muito semelhantes, né? Por que que isso acontece, né? E aí a gente vai estar fazendo essa macumba aí gostosa. E aí, gente, assim, o que me encanta no psicodrama junguiano é essa possibilidade de diversas possibilidades a serem exploradas, né, em eventos que eu pretendo e desejo muito realizar ao longo de 2025. Então é isso. Obrigado.